Fala aí, galerinha do bem? Tudo legal? Vamos falar agora de equações polinomiais. Se a gente já viu uma forma de dividir polinômios, é muito legal a gente usar isso para resolver equações que envolvem polinômios. Vamos nessa! Pá! Safadinhos. O que são equações polinomiais? O nome já diz, o nome já entrega. São equações que utilizam polinômio, né? Geralmente esse tipo de situação aqui é o mais comum, mas depois da igualdade pode ter um 2, um 3, um 4. Né? Mas a natureza do polinômio mais legal é essa, que a gente iguala o polinômio a zero e tenta achar as raízes do polinômio. Tá bom? Então aqui, ó, o n é bom que ele seja maior ou igual a 1. Né? E o primeiro termo ele não pode ser zero, porque senão o grau do polinômio vai diminuindo. Então, o conjunto solução de uma equação polinomial é o conjunto de todas as suas raízes. Então, quando você trabalha com esse tipo de equação polinomial, que dá zero, achou as raízes, solucionou a equação. Então, tá aqui, ó, um polinômiozinho legal, ele é grau 2. É importante a gente fitar isso aqui. Nesse caso, ele tem duas raízes, que é menos meio e 3, e o conjunto de solução desse polinômio, dessa equação, é menos meio e 3, são as duas raízes. Tem aqui um polinômio do terceiro grau, bonito, lindo. Terceiro grau, pensa comigo, ele tem 3, é o x elevado a 3. Então, as possibilidades de raiz, 1, 2, 3. São 3 raízes, e esse é o conjunto de solução para esse polinômio. Beleza? Não é legal? Vamos evoluir as equações, vamos lá. Então, a evolução da parada é o teorema fundamental da álgebra. Gauss, como sempre, em vários momentos apareceu aqui. Segundo história, foi na tese de doutorado, ele tinha só 20 anos quando ele demonstrou esse teorema. Toda equação polinomial de grau n, com n maior do que 1, admite pelo menos uma raiz complexa. Eita, aí falou raiz complexa, já dá aquele frio no bucho. É pelo menos uma. Então, a natureza do número complexo, a gente já viu que ele também é um número real. Tá? Então, a gente já se garante que pelo menos uma. Quando a gente usa esse teorema para fazer a decomposição, cara, isso aqui é muito legal. O teorema da decomposição de fatores, ele entende que se ele tem pelo menos uma raiz, a gente já consegue separar o polinômio em dois ou mais polinômios que se multiplicam. Então, está aqui, ó. Você tem um polinômio aqui, safadinho, a n, não sei o que, ele vem até chegar ao termo independente, que é o a zero. Ele pode ser decomposto na forma, ó, esse a n é esse primeiro cara aqui, tá bom? Primeiro valor que está ali no polinômio, é o coeficiente de maior grau. E agora, olha só, R1, x menos R2, x menos R3, quantas raízes ele tiver. Então, a gente consegue decompor um polinômio em fatores de primeiro grau, onde esses r's aqui são todas as raízes dele. Isso é muito legal, ó. Olha o que aparece, então, como teorema da decomposição. Uma equação polinomial de grau n tem n raízes complexas, não necessariamente distintas. Então, se o polinômio ele tem grau 8, ele vai ter 8 raízes. Elas podem ser 2, 3, 4 iguais. É por isso que ele diz, não necessariamente distintas. Então, isso é legal. Ele já garante o máximo de raízes que a gente pode ter. Se tiver umas iguais, a gente tira da conta, digamos assim. Mas isso aqui é muito legal. Então, nós conseguimos decompor. Como é que a gente vai decompor? Vamos usar a divisão de polinômios e outros fatores, tá bom? Olha só, escreva um polinômio px de raízes menos 1, 2 mais i e 2 menos i, tal que o P2 é igual a 9. Então, se ele tem 3 raízes, a gente vai escrever um polinômio que isso comporte essas 3 raízes usando esse processo da decomposição. Estão vendo aqui? Ó? X menos a primeira raiz, x menos a segunda, x menos a terceira. Se você sabe que o valor da raiz ajuda a zerar o que está aqui, ó, né, cada termo desse, então ele é automaticamente um zero. Então, a primeira raiz seria menos 1, a gente substitui aqui, ó. Mas, no caso, como tem o menos, que é da natureza da fórmula, esse menos 1 ficou mais 1, menos com menos, certo?
Aqui, x menos a raiz complexa, que é 2 mais i, e x menos a outra raiz, que é 2 menos i. Legal? Beleza? Então aqui, ó, destruição é completa. Eu fiz primeiro essa multiplicação aqui que envolve os complexos, porque tem uma chance grande do i desaparecer ou ficar menor, né? Então a gente faz aqui, ó, x vezes 2, x vezes x vezes 2 dá 2x, eu já estou trocando sinal, ó. X vezes i negativo com negativo dá xi positivo. Aí você faz o menos 2 vezes x dá 2x, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, e menos 2 vezes i vai dar menos 2i. E para encerrar, nós faremos i vezes x, xi, negativo, está aqui. I vezes 2 dá 2i, menos com menos vai dar mais, é esse segundo aqui. E o i vezes i, daí ao quadrado, né? Então estão todos os termos aqui, ó. De cara você já faz a... Ai, safadinha, a destruição, esse aqui morre com esse. E o i ao quadrado a gente conhece dos números complexos que eu posso trocar por menos 1. Esse menos com esse menos vai dar mais, então vai ficar mais 1. Olha que legal que fica então. Esse segundo lado aqui vai ficar menos 2x com menos 2x dá menos 4. E o 5 com esse 1 que saiu daqui, né? O 4 mais 1 daqui. Tá bom? Agora a gente pode multiplicar normal, chuveirinho. Ó, x vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo. X vezes 4x dá 4x. 2x vezes 5 dá 5x. 1 vezes x quadrado, 1 vezes 4x. E 1 vezes 5 está aqui. Junta quem tem parentesco. A n, x3 é único, x2 com menos 4x2 é menos 3x2, 5x mais menos 4x dá x, e o 5 que já estava ali dando bobeira. Reparem que, para a gente conhecer definitivamente esse polinômio, nós precisamos do valor de a. E o valor de a vai sair da onde? Vai sair desse outro termo que a gente colocou aqui, beleza? Então, olha só, se o px, o p de 2 é 9... Então, a gente faz aqui, ó, que o P de 2 é 2 ao cubo, 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2, mais 5, que é igual a 9. Tá vendo que o Azinho está sobrando? E é justamente o que a gente quer calcular. 2 ao cubo é 8, 4 vezes 3 é 12 negativo, e 5 mais 2 é 7. Aqui eu vou ter 8 e 7, 15, 15 menos 12 dá 3, ou seja, esse 3 vai passar agora dividindo para o outro lado, teria 9 por 3, que é 3. Então, fechou. Eu já tenho, então, um polinômio. Ele começa com 3 aqui, ó, o a. Esse polinômio ele tem essas 3 raízes que foram descritas aqui, porque eu montei ele baseado nelas. E depois, se você quiser, você pode fazer uma multiplicaçãozinha aqui, ó, para tirar o parênteses. Ó, esse, vai fazendo um chuveirinho e pô! Pronto, olha como fica o polinômio. Tá? Só usando o teorema fundamental da álgebra para isso. Não é legal? 3x ao cubo menos 9x quadrado mais 3x mais 15. É o polinômio. Tem mais. Sabendo que menos 4 e 3 são raízes da equação x4 mais 3x menos 10x quadrado menos 24x, que é igual a zero, determine as outras raízes dessa equação. Então, como ele está afirmando para a gente que esses aqui são raízes, eu posso construir esses dois termos aqui como termos do primeiro grau, que esses valores vão dar zero. Olha que legal, olha que legal. Esses dois aqui, tá vendo? Ó? X mais 4, por quê? Porque tem o menos do processo, tá? Tem o menos aqui com menos daqui. E x menos 3. Teoricamente, se ele tem o grau 4, nós teríamos mais outras duas raízes que ele está querendo descobrir. Podem ser iguais a essas e tal, aí a raiz teria uma resposta a menos, digamos assim, tá bom? Mas olha só, se a gente começa a pensar na natureza disso aqui, fica muito legal se a gente usar a divisão por cada fator desse aqui, ó. Se eu dividir esse cara por x a 4, eu vou ter um termo x à terceira. Se eu divido depois ele de novo por x a menos 3, eu vou ter um x ao quadrado. Para cada vez que eu divido, ele vai diminuindo 1. Quando chega o x ao quadrado, você pode usar Bhaskara, soma e produto, as outras coisas para resolver. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer usando o dispositivo prático Brioto Fini, coisa linda. Nesse primeiro caso aqui é menos 4, certo? A primeira raiz. Então, põe o menos 4. Aqui é 1, aqui é 3 e aqui é menos 10. E sobrou, então, o menos 24. Lembra do recurso? Repete esse 1 aqui embaixo, ó.
Faltou zero, né? Eita, olha, importante aqui, o termo independente. Tem que pular, senão a gente vai pensar que o negócio é grau 3, tá? Tem que ter 5 valores mesmo, já que ele é grau 4, tá bom? Só sempre um a mais, você já aqui dela fatura. Então vamos lá, repete o 1. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Menos 4 vezes menos 1 vai dar 4 positivo. 4 menos 10 dá menos 6. Menos 4 vezes menos 6 vai dar mais 24. Com 24 dá 0. E 4 vezes 0, 0 mais 0, 0. Olha só que bonito. Faz um risquinho ali. Você já pode aproveitar. Você está vendo aqui que o resto aqui é 0, tá? Esse aqui é o resto, tá bom? Você sabe que é divisível, ele já tinha falado, porque ele disse que são raízes. Vamos aproveitar então, fazer um risco aqui e colocar a outra raiz que eu conheço lá. Repete o 1 embaixo. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1 vai dar 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6 vai dar 0. E 3 vezes 0 mais 0, 0. Pronto. Separa aqui. O que nós temos, caros coleguinhas? Isso aqui, ó. Grau 0, grau 1, grau 2. Isso aqui é o resultado da divisão do polinômio por dois carinhas. Se você tivesse multiplicado esses dois aqui, ó, e ter dividido direto pelo método da chave, por exemplo, esse polinômio por esse, ia dar a mesma coisa. Então, pensem que isso aqui, ó, 0, grau 1 e grau 2. Tá vendo? Esse polinômio é o resultado depois que eu fatorei esse aqui. Como ele é grau 4, eu consegui transformar ele em um grau 2, depois de dividir duas vezes por um e por outro. Nesse caso, eu posso estudar só o zero disso aqui, ó, facinho. Quando é que isso aqui é zero? Deixa o x em evidência, vai ficar x, 2, né? Tira o x daqui, tira um x daqui e põe lá fora, ó. Vocês estão vendo aqui que ou x é zero, seria a primeira opção, ou x menos 2 é zero, que vai dar x igual a menos 2. Então, achei as outras duas raízes do polinômio. Os 4, então, ó. Menos 4, o menos 2, o 0 e o 3. Coloquei em ordem aqui, mas esse é o conjunto solução. A gente achou as duas raízes que faltavam, já que essas duas já foram dadas. Não é legal, não é bonitinho? Vamos lá, que tem mais coisinhas por aí. O último tema, então, desse vídeo são as famosas relações de Girard. Não adianta falar que não conhece, porque nos vídeos anteriores eu já usei uma das relações de Girard. Girard foi um camarada que elaborou um sistema para resolver equações. E aí, como já era conhecida a fórmula de Bhaskara, uma das formas mais tradicionais que a gente tem hoje é justamente as relações que ele criou. Então, olha só, para um polinômio de grau 2, lembra que o primeiro carinha, ele não pode ser zero. Se esse cara aqui for zero, ela não é grau 2, ela vai ser grau 1. Então é muito importante que ele não seja zero. Mas olha só, que legal. A regra da soma e produto, gente boa, ela é, na verdade, uma das relações de Girard. Não adianta falar que não conhece, porque eu já usei nesses vídeos aqui, tá? Então, curte aqui comigo, ó. A soma das duas raízes é o A1 dividido por A2. E eu quero que vocês entendam a mecânica da relação, para você poder projetar uma quando precisar. O A1 dividido pelo A2. Vocês estão vendo que o A2 ele vai ser a divisão de todos os termos, então você já elimina ele. A soma das raízes vai ser o próximo dele, ou seja, o menor do que ele, com sinal trocado, negativo, dividido por A2. O produto das raízes é o terceiro desses termos. Ó. Você está indo do maior para o menor, certo? O A2 é sempre a divisão, pelos dois. Então, é esse aqui com sinal trocado, dividido por A2. O produto vai ser esse aqui com o sinal que ele tem, dividido por A2. Então, as relações elas vão alternar o sinal. A primeira ela fica com sinal negativo, a próxima é positiva e por aí vai. Essa é a construção para um termos de grau 2, a gente já conhece isso aí. Para o grau 3, olha que legal. Agora, quem que não pode ser zero? É o A3. Para a gente conseguir construir a relação com A3, eu preciso de 3 equações.
Então, a terceira relação que a gente não usou aqui, porque só tinha dois, é a soma e o produto, né? A terceira vai sair daqui, ó. A primeira é a soma. Lembrem, sinal negativo, o segundo dividido pelo terceiro. Agora, esse camarada a gente vai usar na segunda relação da seguinte forma. Eles vão se multiplicar 2 a 2, ó. Então, R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3. Isso é esse camarada dividido pelo A3. E o último, sempre o termo independente, é o produto de todas elas. Ou seja, R1 vezes R2 vezes R3 é o A0. Agora eu troco de sinal, tá? Dividido pelo A3. Tá bom? Ó, negativo a primeira, sempre. Positivo, negativo a terceira. E por aí vai. E essas relações elas podem ser criadas para outros valores também. Para 4, 5 e por aí vai. Ah, professor, mas dá um trabalho achar as raízes assim, porque eu tenho que achar... Tem que resolver um sistema? Tem. Muitas vezes é um sistema bruto. Mas ainda assim, se você não tem uma raiz, pelo menos, para ir diminuindo o valor dela, vale a pena a gente entender as relações, né? E para n, eu não sei quantos são os polinômios. Sempre, ó, o primeiro, a soma das raízes. E aqui a gente acrescenta isso, ó. Por que aquele sinal ficou negativo sempre no primeiro? Porque a gente começa assim, menos 1 elevado à primeira relação. E sempre o n menos 1. Esse é o primeiro, que está lá junto do índice de maior grau, tá bom? E aí você vai sempre pegar o anterior. Anterior a ele vai dar a soma. E aí vai ficar negativo toda a vida, tá bom? Mas olha só, por que um fica negativo e outro não? Porque tem na relação um termo que é menos 1 elevado ao índice que você precisa. 2 a 2, aí você tem que fazer todas as combinações, ó. R1 vezes R2, R1 vezes R3, R1 vezes R4, até acabar. Depois vai R2 vezes R3, R2 vezes R4, R2. Você vai somando elas 2 a 2. Nesse caso, você vai fazer menos 1 elevado à segunda, porque é a segunda relação. Depois, você já usou na primeira o n menos 1, n menos 2. Você vai descendo para um índice menor, até acabar. O último, que é o termo independente, dividido por AN, sempre vai ser o produto delas. Entenderam? 3 a 3, ó. 3 a 3 é bruto. R1, R2, R3, R1, R2, R4, R1, R2, R5, R1, R2, R6, R2, R3, R4. Vai fazendo eles 3 a 3. Nessa situação, é menos 1 elevado a 3. Aí eu pego o terceiro termo lá da sequência, dividido pelo AN, que é o primeiro. E aqui fica o negativo. Até você chegar no produto das todas as raízes. Fica uma multiplicação nojenta. Menos 1 elevado a n. Então, aqui... eu só vou dizer se ele é positivo ou negativo, dependendo do número de termos que eu tenho, né? Então, se o n for 7, ele vai dar negativo. Mas é sempre o termo independente dividido pelo primeiro, que é aquele índice da potência. Não é legal? Vamos fazer um exemplinho para vocês verem a gente usando esse tipo de relação. Determine as raízes da equação, sabendo que elas estão em progressão aritmética de razão R. Então, olha que massa isso aqui, gente boa. Meu Deus do céu, professor, eu não sei mais o que é uma progressão aritmética. Professor, vem falar de um negócio desse pro meu lado. Ai, meu Deus. Mas tranquila. Vamos aqui, ó, pensa devagarzinho, pensa comigo. A progressão aritmética é aquele que você, a partir de um número, você vai somando R e vai obtendo os outros, né? O R é a razão. Então você pode pensar tranquilamente assim, ó, que você pode ter uma progressão que começa com A, depois o próximo termo é o A mais R, quer dizer, você soma a razão, o outro é o A mais 2R. Nesse caso aqui, como nós temos 3, o N é igual a 3, então a gente vai se preparar para descobrir 3 raízes. Concordam? Estou usando o teorema fundamental da álgebra. Então, pense comigo. Se eu usar isso aqui, cara, não vai ficar muito saudável, não. Por quê? Se elas estão em progressão aritmética, vocês estão vendo que as raízes aqui, elas vão ter a segunda já tem o R, o outro 2R. E se a gente for somar isso aqui, por exemplo, a primeira relação, que eu acho que é que todo mundo usaria, que é a da soma das raízes, você vai ter que trocar o sinal desse aqui e dividir por 1, que é o AN. Se eu fizer isso aqui, eu vou continuar tendo duas
variáveis, que é o A e o R. Eu não sei quem é R, na verdade eu nem preciso saber. Então minha dica para vocês é a seguinte, ó. No lugar de usar esse tipo de progressão, usem essa daqui. Comece pelo termo do meio. Eu sei que a progressão ela vai somando R. Então, se eu estou no termo do meio e eu volto um termo, é como se eu subtraísse R. Então ali vai ficar A menos R, o termo anterior. E o termo superior a ele é somar R. Sempre na progressão, o pulo que você dá corresponde ao R. Então, se pular para trás, eu estou diminuindo R, tipo 2, 5, 7, sei lá, 8, né? 2, 5, 8. Você começa uma progressão com 2, soma 3 para dar 5, soma 3 para dar 8. Então, do 5 para trás, você pode subtrair 3 para dar 2 e do 5 para frente, você soma 2. Quando você usa isso aqui, ó, aí fica muito legal a relação. Por quê? Porque a soma deles é o segundo termo, o segundo coeficiente com sinal trocado, tá bom? Dividido pelo A3. Então, pensa comigo, ó, já traduzi aqui. Somou a primeira, a segunda e a terceira raiz. Olha por que é legal essa dica, ó. Porque esse morre com esse. Esse menos 6 com esse menos 6 vai dar 6 positivo. Então, eu teria aqui que 3A, ó, A mais A é igual a 6. Cara, usa isso, sempre vai dar certo, sempre. Você não vai precisar do R, se tiver uma soma de termos, tá bom? Então, eu já descobri que o A é 2, tá bom? O A é o termo da progressão, ou seja, uma raiz já é 2. Já matamos, é o termo do meio, tá bom? Agora, vamos lá. Eu estou seguindo esse roteiro aqui, tá bom? Esse aqui, ó. Esse aqui, não. É só para explicar o que era uma PA. Agora, vamos lá. Se eu já sei que uma raiz é 2, eu posso fazer uma divisão pelo termo x menos 2. Porque eu sei que esse aqui já é o alfa. Tá bom? A primeira raiz eu já encontrei, que é 2. Então, boto 2 ali e a gente vai pegar esse polinômio de grau 3 e quando eu dividir ele por x menos 2, eu vou ter o polinômio de grau 2. Então, joga aí 1, menos 6, 3 e 10. Repete o 1 aqui embaixo, 2 vezes 1, 2. 2 menos 6 vai dar menos 4. 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. Menos 8 mais 3 dá 5. E 2 vezes 5 vai dar menos 10. Com 10 é 0. Eu já sabia, porque a gente já sabia que ele é divisível, já que eu encontrei uma raiz. Então, pensa comigo, faz a separação. Lembra que isso aqui é o resto. E agora eu tenho termos independentes, x1 e x ao quadrado. Ó. Encontrei, então, a divisão. Se eu descobrir as raízes, então aqui, ó, acabou. Não precisa nem saber a razão. É só a gente estudar como é que zera esse troço aqui. Fácil demais, né? Zerar isso aqui, você pode usar a própria relação de Girard para dois termos. A soma vai dar 4 positivo e a multiplicação vai dar 5. Pensa na multiplicação primeiro. Menos 5, né? 5 e menos 1. Beleza? Se eu multiplicar, vai dar menos 5, e se eu somar, vai dar menos 4. Ou seja, o 2 que eu já tinha, o menos 1 e o 5 são as 3 raízes, tá? É o número que está aqui dentro, hein, gente? É o que eu quero achar que está dentro da caixinha. Tá bom? Pode olhar que eles estão, a progressão aqui, ó, se você somar menos 1 mais 3, vai dar 2. Se você somar mais 3, vai dar 5. Eles estão em progressão aritmética. Beleza, moçada? Esse exemplo encerra aí as relações de Girard. Espero que tenham gostado do vídeo. Tem mais um para encerrar, um negócio com as raízes complexas, umas coisas legais aí. Beleza, fiquem com Deus e até a próxima.